Olá, tudo bem? A partir de agora, nós vamos fazer um estudo maravilhoso, o estudo sobre o Espírito Santo. Este é um assunto muito importante que revela a intimidade de um Deus Pai com os seus filhos. E por falar em pai e filhos, eu gostaria de bater um papo com você agora sobre este assunto tão importante. Quem é o Espírito Santo? Como ele trabalha? Como ele age na vida da gente? Esse Espírito Santo é isso que se ouve e que se vê nas igrejas modernas? Você sabe alguma coisa sobre o Espírito Santo? E se eu falar para você que o anticristo iria jogar a verdade sobre o Espírito Santo por terra? O que você acha, hein? Vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos juntos fazer uma análise bem profunda sobre a obra do Espírito Santo e sobre a obra de Satanás para jogar esta verdade por terra. Vamos lá. Aqui, na Palavra de Deus, no livro de São João, no capítulo 16 e no versículo 8, nós podemos ler assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Vamos falar sobre o pecado. Como o Espírito Santo convence do pecado e o que é pecado? Uma boa pergunta, né? Você sabe o que é pecado? De acordo com a Bíblia, pecado tem dois significados. Eu vou te mostrar aqui no computador. Olha, esta é a terceira verdade dentro da sequência das 5. E a terceira coluna da verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado. Nós queremos saber qual a definição bíblica para pecado. O que é pecado? Primeira resposta está aqui, ó. Pecado é afastar-se de Deus. Não esqueça, afastar-se de Deus. Mas surge uma pergunta: quando que alguém se afasta de Deus? Como saber quem é que está perto de Deus e quem é que está longe de Deus? Uma pessoa se afasta de Deus quando deixa de ler a Bíblia, quando deixa de orar e quando deixa de ir à igreja. Uma pessoa que não faz isto, que não faz estas coisas, que não ora, que não lê a Bíblia, que não vai à igreja, ela está longe de Deus. E quem está longe de Deus está em pecado. Ela pode até não fazer nada tão grave perante a sociedade. Pode não matar, pode não roubar, pode não ter vícios, pode não adulterar. No entanto, se ela estiver longe de Deus, ela está em pecado. Entendeu? Pecado, portanto, como você pode ver aqui, é afastar-se de Deus. Em segundo lugar, pecado é a transgressão da lei. O texto bíblico, a passagem da Escritura é 1 João 3, versículo 4. Ali diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Lei? Que lei? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Essa passagem está em Êxodo, capítulo 20. E que Deus escreveu está em Êxodo 31, versículo 18. E assim a Bíblia nos mostra que a lei de Deus, ela é a revelação do caráter de Deus. Por isso, pecado é afastar-se de Deus e transgredir esta lei, a santa lei de Deus. Você já ouviu falar por aí que a lei foi abolida? Lembra-se de algumas igrejas, ou daquela igreja que você já foi, talvez, e que prega o tempo todo dizendo: a lei foi abolida, a lei foi abolida. Quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu a lei? Você já ouviu falar alguma vez sobre isso? Pois é, estas igrejas que dizem por aí que a lei foi abolida, são as mesmas igrejas que dizem receber o Espírito Santo, que dizem que estão cheias do Espírito Santo. Mas não esqueça que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Esta lei que as igrejas pentecostais dizem que Jesus aboliu. Na verdade, Jesus não aboliu. Mas eles dizem isso. E ainda afirmam que, embora não tenha lei, eles podem receber o Espírito Santo. Eu quero dizer muito claramente: nenhuma pessoa que não obedeça os mandamentos de Deus, nenhuma delas, entendeu? Nenhuma pode receber o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo atua na vida da gente de duas formas. Primeiro, antes de habitar no corpo de alguém,
ele trabalha preparando o corpo, preparando a vida da gente. É como uma casa. Quando você se muda para uma casa, no mínimo, você faz uma boa limpeza, não é? Quando você habita um novo lar, no mínimo você vai fazer uma boa higiene, uma boa limpeza, vai tirar tudo. Mas tem pessoas que vão além. Elas pintam a casa de novo, trocam a porta, trocam o box, trocam isso, trocam aquilo. Por quê? Porque não querem habitar um lugar onde outro já habitou e talvez tenha alguma doença ou algum problema. Assim, Deus não habita no corpo de uma pessoa de qualquer jeito. Antes de habitar uma pessoa, Deus faz uma limpeza. Existem algumas coisas na nossa vida que sujam o nosso caráter, que mancham o nosso coração. São imundícias espirituais. E o Espírito Santo atua primeiramente limpando essa imundícia, tirando do nosso coração. Quer saber algumas dessas imundícias? Eu digo a você. O pecado de uma maneira geral, mas de uma maneira específica. Vamos analisar o ódio, a ira, a mágoa, a inveja, os ciúmes. São problemas, pecados, que podemos chamar de imundícia. O Espírito Santo quer primeiramente fazer uma limpeza no seu coração e no meu, e no coração de todas as pessoas que desejam receber o Espírito Santo. Depois que faz a limpeza, depois que ele deixa a nossa vida totalmente transformada, então Deus, através do Espírito Santo, pode habitar o corpo daquela pessoa, usando essa pessoa na pregação do Evangelho, dando a ela o poder, todo o poder do Espírito Santo. Mas lembre-se, antes desta higiene espiritual, o Espírito Santo não pode habitar o corpo de nenhuma pessoa. Entendeu? Agora veja aqui. Pecado, você sabe, é afastar-se de Deus e transgredir a lei de Deus. O Espírito Santo de Deus, bem como o próprio Deus e Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, os três, e agora estou falando do Espírito Santo, esse Deus triuno é onisciente, é onipresente e é onipotente. Eu vou começar daqui, onipotente. O que quer dizer onipotência? Olha, quando diz a Bíblia que o Espírito Santo é onipotente, a Bíblia está dizendo que ele tem todo o poder no céu e na terra. Onipotente significa que ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Por exemplo, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, produz a terra ervas verdes e a terra produziu. Deus é onipotente. O Espírito Santo é onipotente. Ele pode, com certeza, fazer na vida da gente o que nós mesmos não podemos fazer. Ele pode transformar um coração. Ele pode mudar a vida de uma pessoa. Ele tem todo o poder. Sabe, de repente, você está vivendo uma vida atribulada. De repente, você está vivendo um momento difícil na vida. E aí, você não sabe como resolver o problema. E diante da situação difícil, você é levado a pensar assim, Deus não ouve a minha oração, nada dá certo na minha vida, eu não consigo resolver os problemas. Pois olha, vem aqui. O Espírito Santo é onipotente, ou seja, ele tem poder, sabe para quê? Para mudar a sua vida. Ele tem poder para transformar o seu coração. Ele pode tirar o ódio de uma pessoa e dar o amor. Ele pode tirar a tristeza e pode dar alegria. E alguém que recebe o poder do Espírito Santo, essa pessoa passa a refletir a luz do céu. Não é maravilhoso saber que o Espírito Santo é onipotente? Com certeza, é maravilhoso, mas é mais maravilhoso ainda saber que hoje, agora, aqui, Ele pode mudar a sua vida e pode fazer de você uma pessoa brilhante espiritualmente falando. É isso, Ele é onipotente. Em segundo lugar, o Espírito Santo é onisciente. Onisciente significa o seguinte, Ele tem ciência, Ele tem conhecimento de todas as coisas. Então, a Bíblia diz que ele é onisciente, ou seja, ele conhece o futuro desde o princípio, ele sabe até o que nós pensamos. O que você está pensando agora e o que eu também estou pensando agora, ele sabe. Esta mensagem que estou te passando, esse estudo que você está tendo, é o Espírito Santo que está falando aqui comigo e ao mesmo tempo falando aí com você e nós dois estamos agora recebendo a influência direta do Espírito Santo. Ele é onisciente, ele sabia que hoje nós estaríamos aqui juntos. Ele sabe todas as coisas. Não podemos esconder nada de Deus. Tudo que acontece e tudo que vai acontecer,
ele já sabe antecipadamente. Lembre-se, ele é onisciente. E em terceiro lugar, o Espírito Santo é onipresente. Isso é muito interessante. Ele é onipresente. Isto é incrível. Por exemplo, você está aí na sua casa, ou na igreja, ou em algum lugar, você está assistindo esse estudo bíblico, acompanhando atentamente. Eu estou aqui de um lado, você está aí do outro lado. Veja como ele é onipresente. Ele está comigo aqui, está com você aí. Ele está com todas as pessoas. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença significa que ele não está limitado a um ambiente, a um espaço X. Ele não está limitado a um espaço quadrado, a uma sala, a uma igreja, a um planeta. O Espírito Santo, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando alguém te visita, a pessoa te faz a visita, vai embora, e quando vai embora diz assim, pega na tua mão e diz, fica com Deus. Entendeu? Pega e diz, fica com Deus. Aí vai embora. E você diz assim, tchau, fica com Deus e vai com Deus. A pessoa pediu para você ficar com Deus e você pediu que ela fosse embora com Deus. Aí eu pergunto, como pode o Espírito Santo ficar com você e ir comigo? Como pode Deus ficar na sua casa e também ir com o seu amigo para a casa dele? Isso significa que ele é onipresente. Onipotente, onisciente, onipresente. São três atributos exclusivos de Deus e também do Espírito Santo, que é Deus também. Aí está. Esse Espírito Santo maravilhoso veio para nos convencer do pecado. Agora, tem um grande problema. O problema é que muitas igrejas, hoje em dia, elas pisam na verdade do Espírito Santo. Você já parou para pensar como as pessoas hoje em dia buscam o Espírito Santo? Elas acham que o Espírito Santo é uma força, uma energia, acham que o Espírito Santo é uma energia, a força, a palavra é isso, a força ativa de Deus. Já ouviu falar disso? A força ativa de Deus, energia, alguma coisa assim. Olha, tudo isso está errado. O Espírito Santo não é força, não é energia, não é a força ativa de Deus, não. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que anda, que ensina, que convence, enfim, ele é uma pessoa. E o Espírito Santo não pode ser invocado da maneira como estão invocando hoje. As pessoas levantam as mãos, elas levantam as mãos achando que o Espírito Santo é uma energia. E elas começam a orar e pedir, vem Espírito Santo. E elas começam a balançar as mãos e começam a chorar. E algumas pessoas caem e algumas pessoas rolam no chão e começam a falar em línguas estranhas. Você já ouviu isso? Já ouviu ou já viu alguma vez? Pois é. É assim que se busca o Espírito Santo hoje. Mas esta maneira de buscar o Espírito Santo está errada. E você pode perceber que isso acontece não somente nas igrejas evangélicas pentecostais, mas também acontece no catolicismo e acontece em outros movimentos também. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo não é isso. E algumas pessoas, quando recebem este Espírito, essas pessoas ficam agitadas, elas começam a pular, elas dão um murro na mesa, elas ficam vermelhas, elas se agitam, elas gritam. E é uma coisa incrível. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, ele ficou assim? E quando a Virgem Maria recebeu o Espírito Santo, quando estava grávida de Jesus, ela ficou assim? Você imagina Jesus Cristo agitado, gritando, dando murro na mesa e falando numa língua enrolada? Não. Quando eu penso em Jesus, eu penso nele como alguém que tem uma voz suave, uma pessoa meiga, tranquila, mas com autoridade. Jesus tem poder na palavra. Aí sim, eu vejo Jesus dessa maneira, e você também, não é? Mas infelizmente, as pessoas de hoje estão buscando o Espírito Santo e ficam extremamente agitadas. Isto está totalmente errado. Agora, eu vou te mostrar o ataque direto ao poder do Espírito Santo. Você vai me acompanhar, eu vou explicar em detalhes, vou te mostrar na tela exatamente o que fizeram, exatamente o que fazem quando se fala no Espírito Santo. Como que essas pessoas estão buscando o Espírito Santo? Está errado. E agora você vai ver o ataque ao Espírito Santo. Vamos lá, me acompanha por aqui e nós vamos ver. É exatamente aqui, olha, dá uma olhadinha aqui deste lado. Você pode observar que existem igrejas, hoje em dia, que elas estão promovendo shows, estão promovendo danças, estão realizando cultos que, na verdade, vamos ser bem sinceros, não é culto coisa nenhuma.
estão clamando e buscando um poder que estas pessoas que buscam não sabem o que é que estão buscando. Então é importante que você entenda definitivamente que o Espírito Santo não se busca desta maneira. O Espírito Santo deve ser buscado através da oração, através da leitura da Bíblia, através da comunhão. E lembre-se do arrependimento, porque ele veio para nos convencer do pecado, nos convencer da justiça, nos convencer do juízo. É para isto que veio o Espírito Santo. Agora, infelizmente, o ataque ao Espírito Santo começou há muito tempo atrás. E hoje em dia, esta grande verdade sobre a obra do Espírito Santo, infelizmente, está por terra. Você pode olhar aqui de novo e perceber o seguinte: hoje nós temos os cultos que são shows, não é? Temos as missas que viraram shows também. E o que dizer das quermesses? O que é uma quermesse? São as festas dos santos. A igreja romana, ela diz, olha, tal dia vai ter a festa de São Benedito. Então reúne todo mundo no pátio da igreja, põe as barraquinhas, essa barraquinha vende linguiça, essa daqui vende cerveja, essa daqui vende CDs, essa daqui vende cachorro-quente, essa daqui vende cachaça, essa vende não sei o quê, no pátio da igreja. E a igreja se reúne, a comunidade se reúne naquela festa religiosa, ali as pessoas bebem, ali as pessoas fumam, ali as pessoas dançam. E eu quero perguntar, será que esse tipo de programa que a igreja romana faz, será que isto atrai o Espírito Santo ou afasta o Espírito Santo? A resposta eu nem preciso dar, porque você sabe que estas coisas afastam o Espírito Santo. Olha, eu trabalhei 3 anos na cidade de Aparecida do Norte, morei lá. E ali eu presenciei e assisti várias festas religiosas. E todas essas festas não tinha nada de religião, nada de Bíblia. Lembra daquela dança pornográfica que um tempo pegou? Um homem e uma mulher começam a dançar e parece uma simulação de um relacionamento de marido e mulher. E tem várias danças assim. Mas em 1992, na festa de São Benedito, na cidade de Aparecida do Norte, a missa foi inaugurada com essa dança. Uma dança sensual que não vale nem a pena entrar em detalhes aqui. E hoje, isto continua. Eu pergunto, isto atrai ou afasta o Espírito Santo? É claro que afasta. Mas tem mais. Isso que estou falando é com respeito à mãe. E o que dizer das filhas? Vamos falar sobre as filhas. Me acompanhe aqui, eu tenho algo muito importante para falar das filhas, as filhas da grande Babilônia, ou seja, as meretrizes. E o diabo usou, neste caso, muito mais as meretrizes do que a prostituta mãe. Vamos dar uma olhada aqui no computador e você vai observar atentamente. A igreja de Deus, a igreja verdadeira, ela precisa, como você está vendo aqui, precisa levar os membros a estudarem a Bíblia. A igreja, repito, a igreja precisa levar os membros a estudarem a Bíblia, você não acha? E a igreja, em segundo lugar, ela precisa, presta atenção, proporcionar um ambiente ideal para a obra do Espírito Santo. Qual é o ambiente ideal? O ambiente ideal é esse que nós temos agora. Eu com a Bíblia na mão, aqui, e você com a Bíblia na mão. Estamos orando, estudando a Bíblia, este é o ambiente ideal. Agora, que tal se eu convidasse você para que, ao invés de lermos a Bíblia, eu tiro aqui meu paletó, eu coloco uma outra roupa e nós vamos dançar para Jesus. O que você acha? Vamos dançar pagode para Jesus, vamos dançar, por exemplo, um rock, vamos pular, né? Pular um rock daquele bem maluco mesmo, e vamos fazer outras coisas. Você acha certo? É errado, não é? Pois é. Estas coisas, as igrejas evangélicas pentecostais estão fazendo. E sabe o que eles dizem? Que é o mover do Espírito. Dizem, eu vou até me levantar, dizem que o Espírito Santo desce, entra no corpo dessas pessoas, aí o Espírito Santo entra no seu corpo e elas começam a dançar. O Espírito Santo vai movendo para cá, vai movendo para lá e começam. Sabe aquela história, aquela música que diz assim, quer ver? Vem cá. Aquela música que fala assim, ó, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Já viu essa música? Eu danço, Olha, eu não sou bom para cantar, tá certo? Mas estou te explicando que
baseado nesta passagem da Bíblia, as pessoas estão pisando na verdade sobre o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa a você, isto que está acontecendo é uma blasfêmia, é um pecado. Deus não aprova isto que está acontecendo hoje. E nós também não. E a verdade do Espírito Santo vai caindo por terra. Eles vão atrapalhando a obra do Espírito Santo. E ainda dizem que a gritaria, que a bagunça, que essas coisas, é o Espírito Santo que faz. Tem cabimento? Você acha certo uma coisa dessas? Meu Pai do céu, graças a Deus que nós estamos estudando a Bíblia. E você sabe que o Espírito Santo não é isso que estão fazendo e falando por aí. Mas eu quero agora te mostrar mais uma coisa muito importante. Vem aqui. Aqui, ó. Aqui no computador. Dá uma olhadinha aqui. A igreja precisa fazer essas duas coisas. Levar os membros a estudarem a Bíblia, proporcionar um ambiente ideal para a obra do Espírito Santo. E agora veja, Satanás, lembra? O diabo, ele inventou igrejas que fazem totalmente o contrário. Olha só, o diabo inventou igrejas que promovem danças, festas da carne, shows, ritmos mundanos. Ó, tem pagode, tem axé, tem dance, tem tudo. Daqui a pouco eu vou mostrar um negócio para você aqui. Se preparem. Se prepara, não vai bater em mim depois, mas está aqui. Agora, se você não quer ouvir a verdade, é um direito seu. Mas se você quer ouvir, então veja. Olha lá, ritmos mundanos, olha lá. Quermesse, já falei sobre isso. Olha aqui, ó, um verdadeiro comércio. Tem também gritarias e uma maneira cega de entender as coisas de Deus. E você vai ver agora o que eles fazem. E dizem que isto é o Espírito Santo. Um absurdo, né? Mas eu tenho que te mostrar, porque se eu não mostrar, você não acredita. Então veja agora, aqui, você vai ver nessa tela aqui. Aqui você vai assistir um culto de louvor. De louvor? Não tem nada disso, mas eles dizem que é. Então dá uma olhadinha aqui. Perceba, os jovens estão sem camisa, tem uma cantora na frente, e essa cantora começa a se requebrar, e os rapazes começam a dançar, e sabe o que eles dizem? Que receberam o Espírito Santo. O que você acha disso? Um absurdo. Estão pisando nesta verdade, jogando a verdade por terra. Mas não se preocupe, porque Deus é muito maior. O Espírito Santo tem muito mais poder para modificar, transformar todas estas coisas. Entendeu? Me acompanhe agora, vamos aqui. E agora vamos para a parte final, para o momento principal desse estudo. O momento em que você vai entender definitivamente esta mensagem. Assim, como você viu, o Espírito Santo é deixado de lado. As pessoas, ao invés de estudarem a Bíblia, por que não se reúnem para examinar a palavra? Por quê? E ficam aí realizando esses eventos, esses shows que não levam a nada. E agora, vem aqui. Olha, o Espírito de Deus. Esse é o versículo que eu quero te mostrar para que nós possamos terminar o estudo de hoje. Olha, aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Olha aqui. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem sido entristecido pelas gritarias e por tantas outras coisas. Não entristeçais o Espírito de Deus. Se você faz parte de uma igreja assim, está na hora de você parar, pensar, colocar-se de joelhos e orar. Se você não faz parte, se você um dia fez e hoje você não faz parte, tenha certeza de uma coisa. Deus tem na sua vida um plano especial. Agora, se de repente você frequenta igrejas assim, você pode até gostar, eu não tenho nada a ver com isso. Você pode ir, gostar e curtir tudo isso. Mas uma coisa eu vou te dizer. Não pense que desta maneira você vai entrar no céu. Porque biblicamente, não. Só entra no céu quem estuda a Bíblia, quem ora e quem se entrega totalmente a Deus, sem banalizar a palavra de Deus. Que nesse momento em que o Espírito Santo está aqui, batendo na porta do seu coração, o texto diz: eis que estou à porta e bato. Deus quer tocar lá no fundo da sua alma. E Deus quer tirar da sua vida o pecado. Tudo aquilo que te afasta de Deus, toda obra maligna que te sufoca, que te afasta do caminho de Deus, Deus quer tirar. E Apocalipse 3:20 diz
Se você ouvir a minha voz, se você ouvir o meu chamado, se você ouvir o meu toque e você abrir o coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É isso que Deus quer fazer. Você deseja receber agora a purificação, o perdão, a bênção, a transformação pelo poder do Espírito Santo? Você quer viver uma vida fiel? Você quer viver uma vida como diz a Bíblia? Você quer realmente andar na luz do Evangelho? Ou você quer uma igreja light que coloque todo o mundanismo dentro da igreja? Você quer isso? Se você quer essas igrejas modernas que estão trazendo para dentro da igreja esse sistema, estilos, modas do inimigo, então eu estou fora disso. Agora, se você quer a verdade, se você quer seguir Jesus, se você quer o Espírito Santo, se você crê no poder de Deus, se você quer seguir o que diz a Bíblia, então é aqui o seu lugar. E juntos nós vamos chegar lá, porque esse Deus maravilhoso vai mudar a sua vida de uma vez por todas. E toda esta Babilônia que acontece por aí, em nome do Espírito Santo, eu lhes digo, em nome de Jesus, isso vai cair, vai acabar, porque está escrito em Mateus 15, 13 e 14. São pessoas cegas, são guias de cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco, e toda planta que Deus não plantou será arrancada. E quando a planta for arrancada, muitos serão arrancados juntos. Só não serão destruídos aqueles que, como você, têm sinceridade no coração e deseja a verdade de Deus. E agora, eu te convido a fazer uma oração. Uma oração para que o Espírito Santo faça uma obra linda na sua vida. Você crê nisso? Amém. Parabéns. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque hoje ouvimos a Tua voz. Obrigado porque o Espírito Santo está tocando, batendo na porta do nosso coração. Que esta pessoa que acompanha este estudo, que ela seja agora iluminada por Ti. Que o poder do Espírito Santo se manifeste na vida desta pessoa e que um dia, todos juntos, estejamos para sempre no reino da eterna felicidade. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.